Olá, esse é mais um São Luís Agora News, aqui pela tela da sua TV São Luís, canal 8 Rede TV. Ao meu lado aqui o deputado estadual Dr. Iglesias, do PDT, na ponta o nosso amigo, companheiro, todos os dias, Ismael Filho. E hoje vamos ter uma conversa franca, né, sobre alguns assuntos, especialmente sobre um projeto apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive já passou pela comissão e será apreciado hoje ali em meio aos deputados, né, na Assembleia, e é o projeto que visa a recompensa daquelas pessoas que passam para a polícia, para o sistema de segurança pública, informações que possam levar à prisão de elementos ou à apreensão de armas. Deputado, bem-vindo ao São Luís Agora News. Como é que funciona esse projeto? Obrigado pela oportunidade, Aloysio, Ismael. Uma satisfação estar aqui com vocês. É o projeto que a gente chama de Lei da Recompensa. O que ele faz basicamente? É a ideia de utilizar o recurso que hoje o crime tem pelo silêncio das pessoas, que é valores em dinheiro, pagar as pessoas pelo silêncio delas. A nossa ideia para contra-atacar é fazer com que o governo possa investir em saúde, saúde, é só o pensamento em saúde, investir em informação contra as ações criminosas em curso e soluções para as ações que já tenham sido realizadas, os crimes já cometidos. Então, é uma medida de extrema importância que muda a forma com que a Secretaria de Segurança Pública passa a atuar, possibilita pagamento de recompensas por informações preciosas contra esses crimes e faz com que cada cidadão, a partir de agora, também seja, de certa forma, um funcionário da segurança pública do Estado. Isso não vai onerar o Estado de alguma forma? Porque, veja, lendo o projeto, a gente percebe que as recompensas vão de R$1.000 até R$30.000. É uma forma de ver onerar ou investimento. Por exemplo, se você investe 10 mil, 15 mil, 20 mil reais em informações que desmontem uma quadrilha de banco que assaltou uma agência e levou 5 milhões de reais, se você paga 20 mil para ter informações que desbarateiem essa quadrilha, que resolvam, que solucionem esse crime, que levem à recuperação desse recurso, você está economizando, na verdade, 4.980.000. Então, é uma forma de ver como investimento. Nesse ponto aí, eu tenho que salientar isso, que a gente considera que seja investir em informação para a nossa polícia, é investir num combate mais eficiente. Por exemplo, quando você investe esse recurso na recompensa e o crime que você demoraria 2, 3 anos para solucionar, você soluciona em 2 meses. Você está economizando muito em recursos, em pagamentos de diárias, carros a serviço, perícias técnicas, despesas com combustível diversas. Então, assim, há uma economicidade de toda forma quando você começa a construir um sistema de segurança com uma polícia investigativa mais eficiente. Deputado, segundo dados, apenas 1% dos inquéritos policiais no país são elucidados, ou seja, é um índice muito baixo, né? É muito em função da falta de informações ou da qualidade das informações que a polícia obtém com relação a esses crimes cometidos. Uma outra questão, deputado, é o medo que as pessoas que ao testemunharem, ao verificarem um crime, elas têm de sofrer retaliações, perseguições por parte dos bandidos. Há inclusive um apelido, um nome que se dá, uma gíria que se usa para as pessoas que fazem essas denúncias, que é um X9, e quando elas são pegas, a situação para elas complica bastante. Ou seja, o grande receio das pessoas, tem até vontade, das que têm vontade de denunciar, mas elas têm o receio de não obter por parte do Estado a segurança devida. Isso é um grande problema, né? Você trouxe aqui 2 coisas importantíssimas. A primeira é uma estatística geral sobre crimes não resolvidos. Por exemplo, no que tange os assassinatos, 90% dos assassinatos eles não são elucidados. A partir do momento que você tem essa possibilidade de haver recompensa, porque muitas vezes as pessoas não fornecem informações, ou por medo, como você levantou muito bem, ou por não ver o benefício imediato em contribuir com aquilo ali. Ou seja, estou ganhando nada, posso até ganhar um inimigo... De graça, de como graça. muita gente faz. O segundo ponto muito especial aí que você trouxe aqui foi a questão que as pessoas muitas vezes têm de ter medo de prestar informações. O que deve ficar muito claro, haverá
canais para fazer essas denúncias da maneira mais segura possível. O Disque Denúncia vai ser reforçado, claramente. Canais pela internet e a modalidade presencial no inquérito. Porém, a lei é muito clara. Quando a gente mandou isso para o governador, teve todo o cuidado. Inserir essas pessoas em programas, caso seja necessário, de proteção à testemunha, dando garantias a ela referente à segurança, tornando-as aptas, portanto, a fazer uma denúncia, a prestar uma informação, ou realizar uma delação de maneira muito mais segura, resguardados todos os seus direitos. Então, dessa forma, a gente tem certeza que criou um dispositivo realmente de qualidade para fazer um adequado enfrentamento à criminalidade no Estado. Deputado, só para concluir, a Luiz já faz uma outra pergunta. O celular do ministro Moro, né? O celular do procurador Deltan Dallagnol, eles foram rastreados, eles foram monitorados. Ou seja, eu já ouvi por parte de pessoas nas ruas, pessoas comuns, que tem medo de fazer denúncias porque ela teme que os telefones que elas usam para fazer denúncia estejam sendo monitorados por bandidos, porque elas sabem que os bandidos são verdadeiros artistas para muitas coisas que a gente nem imagina serem possíveis. Ou seja, é a questão da insegurança do denunciante em fazer aquela denúncia mesmo ele querendo fazer. Esse caso do Telegram foi muito específico, porque o que já foi dito até o momento, que não foi uma invasão direta ao celular. O que aconteceu foi dentro de uma rede de servidores, muito provavelmente dentro do próprio Ministério Público Federal. O aplicativo Telegram, que ele é disponível no desktop, no computador físico do procurador, tenha sido invadido. Então, no caso não de ataque ao celular, mas sim de ataque à própria rede de computação dentro do Ministério Público Federal, que deixou o aplicativo aberto dentro do computador e permitiu um acesso fácil a centenas, milhares de mensagens, na verdade. O Disque Denúncias é seguro? O Disque Denúncia hoje é uma ferramenta segura de enfrentamento à criminalidade na medida que você denuncia os crimes. Você nunca ouviu falar de alguém que tenha sido retalhado por uma informação Disque Denúncia. Nunca houve uma disseminação de matéria dessa natureza. Eu e o Luiz nós nunca fizemos, né, Luiz? Uma matéria nesse sentido. Mas vamos lá que agora vão ser recompensados. Vou viver de... Olha aí. Tá. Profissão. Dependendo da quantidade de informação que tenha. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, nós recebemos aqui no programa diversas reclamações da região da Cidade Operária, da região do Jardim América, de Dona São Luís, por conta da falta de maternidades. Nós temos ali na Cidade Operária uma obra inacabada, que hoje se encontra praticamente destruída, na verdade, não existe mais nem pilares naquele local. E lá tem uma placa que, ali, a placa, reza a placa que a Prefeitura teria recebido 25 milhões de reais e a execução da obra já foi modificada diversas vezes. O senhor como médico, né, médico cirurgião geral, como é que o senhor vê essa questão, como é que está o andamento dessa situação da maternidade, entre aspas, da Cidade Operária? Quando ela foi iniciada, a previsão de orçamento para ela, de recursos federais, bom que fique claro isso, era da ordem de 24 milhões de reais. Efetivamente transferido o que vem de recurso, 3 milhões de reais. Foram aplicados, pelo menos atestados pela própria Caixa Econômica Federal, porque todo o dinheiro que vem via Caixa Econômica Federal, ele só é liberado mediante as medições que são feitas pelo setor do próprio banco. Então essas obras foram obras relacionadas ao projeto, esse recurso foi gasto com o projeto da maternidade, terraplenagem e estruturas que foram colocadas até o momento. Entrei em contato há alguns dias com o secretário Lula Filho para tratar disso, e ele me disse que não veio mais nenhum recurso além desse e estavam com dificuldades para a liberação. É um sonho antigo da cidade de São Luís, do povo daquela região, uma área densamente povoada e que certamente merece a continuidade deste importante equipamento de saúde dentro da cidade. Tá certo. Até porque a demanda é muito grande. A gente observa que as maternidades em São Luís e toda a área metropolitana estão sempre lotadas e as gestantes têm enfrentado muitas dificuldades e essa seria realmente muito bem-vinda, né? Infelizmente parece que ela vai demorar a sair daquela situação ali. Ainda demora, a gente tem que
usar da sinceridade, como é um projeto que está atrasado, é uma falha da gestão, isso aí obviamente precisa ser consertada. Tem o nosso apoio no sentido de que for necessário para a gente colaborar, para viabilizar, mas é um equipamento que precisa ser entregue à população, que você frisou muito bem aqui. Há uma necessidade de leitos de maternidade ainda hoje para ter um parto, especialmente os partos de alto risco, que ainda existem em uma grande quantidade dentro do Maranhão, porque não são rastreados adequadamente, porque a nossa cobertura de pré-natal, aquelas 6 consultas, ainda é muito pequena. A gente precisa de leitos qualificados de maternidade para dar um suporte adequado, que nossas crianças nasçam com saúde, com toda a garantia dos cuidados. Deputado, há uma crença popular que diz que político não trabalha, né? Que folga muito, que há muitos recessos, aquela coisa toda, trabalha pouco. Mas o senhor tem apresentado bastante propostas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação ali na Assembleia. Nesse período nós estamos aí com praticamente 5 meses de mandato, nós já temos mais de 140 proposições encaminhadas nesse período, 32 relatorias dentro da Assembleia. Para que fique claro para o telespectador, o que são essas proposições? Proposições são... É um termo restrito que a gente chama projeto de lei, projeto de resolução. Outra atuação importante que a gente teve foi quando houve a iminência de fechamento do pronto-socorro do Aldenor Abelo por conta do déficit financeiro. A gente mediou isso aí junto à Secretaria Estadual de Saúde para garantir a continuidade das atividades. Fizemos uma integração de esforços, capitaneamos esse processo junto aos outros 41 deputados para que cada um se comprometesse a indicar R$100 mil de emendas para o orçamento do Estado serem transferidos para o Aldenor Abelo, totalizando R$4,2 milhões e uma série de atividades importantes dentro da Assembleia. Encaminhamos para o governador também o anteprojeto de lei que vai permitir com que a gente crie o aplicativo de marcação de saúde, de consultas em saúde e exames também na rede estadual. Mandamos como anteprojeto, já foi um projeto que entusiasmou o governador também. Em breve ele deve mandar, a gente vai começar uma fase de implantação. Acredito que aí entre 1 ano e meio, 2 anos, a gente esteja com o sistema plenamente operacional. Para falarmos aí de uma forma muito verdadeira, para que as pessoas não pensem que isso é uma coisa que vai funcionar amanhã, de uma hora para outra. A gente tem que organizar o sistema e entregar um resultado adequado com aquilo que a gente se propõe a fazer. Luiz. Deputado, para finalizar a nossa entrevista, nós tivemos aí muitas pesquisas divulgadas e em todas elas o senhor aparece, né, como pré-candidato. O PDT é um partido hoje que tem nomes como o próprio Osmar Filho, presidente da Câmara, o próprio secretário Ivaldo Rodrigues, que também faz parte do PDT e já manifestou desejo de concorrer. O senador Everton Rocha esteve aqui no programa, deixou bem claro que isso não está certo, nenhum nome. Em que pé anda essa situação e se a sua candidatura não for, digamos assim, viabilizada pelo PDT, se o senhor pretende mudar de partido? O PDT é um partido que nos acolheu da melhor forma possível, tem outros nomes postos, principalmente o do presidente da Câmara, Osmar Filho, tem tentado se viabilizar da mesma forma que nós. Há uma garantia do senador Everton Rocha quanto à possibilidade do que estiver mais bem viabilizado do ponto de vista de pesquisas, quali e quantitativas, no começo do ano que vem, ser o candidato da legenda, que é uma legenda que tem tradição aqui em São Luís e que com certeza oferece um ambiente competitivo para uma candidatura de quem quer que seja. Quanto a essa pergunta de viabilização de outros partidos, a gente prefere esgotar primeiro dentro do PDT, vamos tentar até o último momento essa viabilização. Acredito que a atuação nossa, muito comprometida com um trabalho sério, consistente, vigoroso e uma boa exposição, vai garantir uma necessária viabilização do nome para que a gente possa se colocar no debate por uma São Luís que pode ter uma gestão mais eficiente ainda do que tem sido posto nos últimos anos. Deputado, só para encerrar mesmo aqui, o cenário da política nacional hoje é um cenário muito conturbado, né? O que aconteceu nas últimas eleições foi algo realmente atípico, né? E esse clima atípico, ele pode inclusive se estender para as eleições municipais. Aquilo que parece ser previsível, de repente não é. Ou seja, é um cenário tenso, né? É um cenário tenso. Na verdade, a gente não saiu de eleições desde 2014, de fato. Nós não saímos de eleições desde 2018, perdão. Do imediato. Então a gente vai, desde que a Dilma foi reconduzida,
não parou de se discutir processo eleitoral. Digamos, desde a declaração do Aécio de que iria sangrar o governo. De que iria sangrar o governo. Desde ali foi como se fosse uma maldição para o país, do ponto de vista de pacificação que deve ocorrer. A gente tem que ter a noção de que eleição, normalmente, é para selar um processo de tranquilidade, de paz social. As pessoas colocam nomes, cada grupo coloca o seu candidato, ao final é eleito o mais bem votado. Nosso sistema presidencialista é a eleição direta também, que baseia o sistema, diferente do americano, que tem uma coisa mais proporcional, mas aqui dentro o mais votado assume o governo e a civilidade diz que a gente deveria aceitar o resultado das eleições e trabalhar de maneira ativa para fazer com que os governos que assumem tenham bons resultados. De 2014 para cá foi feito o contrário. A Dilma assumiu, fizeram o inferno, conseguiram que ela saísse, colocaram o Temer como a solução dos problemas. O Temer não resolveu, mostrou-se mais ou pior do que o que já estava. Fizeram toda uma criação dessa candidatura do Bolsonaro. Ele foi eleito com uma votação não tão elástica, mostrando que dá uma divisão importante no Brasil. Depois que o Bolsonaro se elegeu, nós temos 6 meses já, praticamente não foi feito absolutamente nada, ao contrário, criada muita confusão, e eu tenho a preocupação que isso se estenda para o ano que vem, uma segregação continuada dos atores de um lado para o outro. Quem é a favor da continuidade das administrações municipais que aí estão, quem é contrário, ou o chamado antissistema, e que as eleições sejam mais perigosas, porque a gente sabe que, por exemplo, a eleição no interior é um processo muito mais sensível do que a gente está acostumado com a eleição presidencial. Os ânimos eles são muito mais acirrados, e esse estado de efervescência, de ânimos que ele tem se tornado contínuo nesse período, ele é muito perigoso para a nossa democracia. A gente espera que isso aí arrefeça, que as pessoas comecem a entender que a discordância política não é um sinal de guerra fratricida entre pessoas do mesmo país, de uma mesma comunidade. A gente espera realmente mais respeito às regras do jogo. Deputado, obrigado pela participação. Você pode encerrar aí, tranquilo. O deputado do PDT, de primeiro mandato, inclusive, né? Deputado doutor Inglesso, e é também médico e cirurgião geral. Segue então a programação da TV São Luís Rede TV e voltamos amanhã com mais São Luís Agora News. Obrigado a vocês e a todos pela audiência. Tá certo então, e que esse clima de animosidade dentro da política se transforme num clima de pacificação, num clima de harmonização e de discussão saudável dos assuntos que interessam a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau.